Fala aí, galera, tudo certinho? Prof. Martin Investing aqui na área, dando sequência à nossa revisão pré-A, beleza? Bom, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre função afim, certo? E bom, a primeira coisa que a gente tem que comentar é que a função afim, ela recebe esse nome porque a equação que gera essa função é uma equação de primeiro grau, certo? Então, olha aqui um exemplo. Podemos dizer que temos uma função aqui, y igual a 5x mais 2, certo? E daí, esse 5 e esse 2, eles representam coisas diferentes. Por exemplo, esse 5 aqui é o cara que a gente chama de coeficiente angular, certo? Basicamente, é ele que dá conta da inclinação da reta. E também se a reta vai ser crescente ou decrescente, tá? Como o coeficiente angular aqui é 5, isso quer dizer que a cada um aumento aqui, a cada uma unidade que aumenta o valor de x, o valor de y precisa aumentar em 5 unidades. Então, fiz aqui uma tabela basicamente, tabelinha simples, da progressão de alguns valores de x. Repara, se x for 0, bom, 5 vezes 0 é 0, e 0 mais 2 é 2. Se o x for 1, 5 vezes 1 é 5, e 5 mais 2 é 7. E o mesmo padrão vai se repetir para cada uma unidade aqui, ó. Aumentou o x em uma unidade, o y vai aumentar em 5 unidades. Tranquilo? Bom, o outro valorzinho, que é o coeficiente dependente, a gente chama de coeficiente linear. E esse cara é importante porque ele sempre corta o eixo y, beleza? Então, se a gente for pensar aqui no plano cartesiano, olha só, a nossa reta, a função que gera esse gráfico, né, ela vai passar aqui no valor de y igual a 2. Então, se o coeficiente linear fosse 3, a reta ia passar no y igual a 3. Se o coeficiente linear fosse menos 5, a reta ia passar no ponto 0, menos 5. E por aí vai. Então, fazendo aqui uma progressão simples, para x igual a 0, temos esse ponto aqui, 0,2. Para x igual a 1, o valor de y seria 7. Para x igual a 2, o valor de y seria 12. E assim sucessivamente, né? Fica difícil de ver que nesse caso o nosso gráfico sempre vai ser uma reta, tá bom? Bom, nesse caso a reta é crescente. Repara que conforme o valor de x vai aumentando, o valor de y também vai aumentando. Isso acontece porque o valor do a, coeficiente angular, ele é maior que zero, tá? Sempre que o coeficiente angular for maior do que zero, a nossa reta vai ser crescente, tá bom? E quando o a for menor que zero, a gente tem o cenário contrário, né? A gente tem uma reta decrescente, algo desse tipo aqui, tá? A reta ela vai estar caindo, tudo bem? Bom, uma outra coisa importante é em relação à posição relativa entre duas retas, tá? Se a gente tem no plano cartesiano duas retas, elas vão ser paralelas sempre que elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Então, por exemplo, se eu fosse pensar aqui em uma outra função, vamos dizer que seria uma função p, e essa função seria igual a 5x menos 8. A reta P e a reta Y seriam duas retas paralelas, porque elas possuem o mesmo coeficiente angular, tudo bem? Além disso, as retas elas podem ser paralelas, como elas também podem ser perpendiculares, ou seja, elas podem se encontrar formando um ângulo de 90 graus. Qual que é a condição? O produto dos coeficientes angulares precisa ser igual a menos 1, certo? Então, basicamente, se duas funções têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Se os coeficientes angulares são diferentes, elas são transversais, elas vão se encontrar em algum momento. E se além de diferente, o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1, além delas se encontrarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Ficou claro? Bom, uma outra coisa importante, um conceito que também cai bastante na nossa provinha, é em relação a como a gente determina esse coeficiente angular. O coeficiente angular da nossa função afim, ela pode ser determinada dessa forma, variação de y por variação de x. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, esse pontinho aqui, vou chamar esse ponto de ponto P1, e comparar com esse pontinho aqui, ponto P2. Se a gente fizer variação de y, 22 menos 12. Eu estou fazendo do P2 para o P1, certo? Dividido por, vamos lá, vamos fazer aqui agora a variação de x. 4 menos 2. Repara, do 22 menos 12 vai dar 10. Assim como 4 menos 2 é 2. E 10 dividido por 2, 5. Por esse motivo, a gente pode dizer aqui que o nosso coeficiente angular seria igual a 5. Deu para sacar como é que funciona? Então, bora lá, vamos cair dentro dos exercícios. Bom, questãozinha aqui da EA 2013, ela diz o seguinte. Analisando o gráfico da função f da figura,
percebe-se que no intervalo entre menos 5 e menos 2 e entre menos 1 e 2 de seu domínio, ela é respectivamente. Então, vamos primeiro olhar para esse intervalo aqui, ó, menos 5 e menos 2. Entre menos 5 e menos 2 é esse trecho aqui, ó, esse trecho do gráfico, tá vendo? O gráfico, nesse momento, ele está crescendo, certo? O valor de x está aumentando, assim como o valor de y está aumentando também. E depois, entre menos 1 e 2, o menos 1 seria um valor mais ou menos por aqui, ó, tá vendo? Ele não aparece de forma explícita no plano cartesiano, mas seria algo mais ou menos aqui. Então, desse cara até aqui, ó, o 2, repara que nesse segundo momento, a função está caindo. Então, nesse segundo momento, a função ela é decrescente, beleza? Então, nós temos aqui crescente e decrescente. Nossa alternativa aqui, então, seria letra B. Tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha EDA. Bora, sem perder o ritmo, galera. Vamos lá. A função que corresponde ao gráfico a seguir, f de x igual a x mais b, em que o valor de a é... Vamos lá, galera. Esse valor de a aqui é o nosso coeficiente angular, não é? Bom, o coeficiente angular a gente pode entender como variação de y dividido pela variação de x, concorda? Uma outra coisa importante observar é que essa reta aqui, ó, ela está caindo no gráfico, ou seja, o nosso coeficiente angular precisa ser negativo. Com isso já dá para eliminar ali as alternativas A e B, a gente já pode eliminar esses dois caras. Tá? Bom, vou fazer aqui então, esse ponto é o ponto 0, x0 e y6. Esse outro ponto aqui, ó, é o ponto x3 e y0. Beleza? Então, eu vou fazer desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, para esse ponto que eu vou chamar de ponto J. Vou fazer P menos J, certo? Vai ficar assim, ó, o coeficiente angular precisa ser o valor do y do P, 6, menos o valor do y do J, 0, dividido o valor do x do P, 0, menos o valor do x do J, 3. Então, o coeficiente angular nesse caso vai ficar 6 dividido aqui por menos 3. É a mesma regrinha da multiplicação, né? Mais dividido por menos, isso aqui vai dar menos. E 6 dividido por 3 igual a 2. Portanto, nosso coeficiente angular é igual a menos 2. Resposta aqui, letra C. Tranquilo? Seguindo aqui, galera, sem perder o ritmo, sejam as funções f e g funções polinomiais de primeiro grau, tais que o gráfico de f passa por 2, 0 e o gráfico de g passa por menos 2 e 0. Se a interseção dos gráficos é o ponto 0,3, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo gráfico de f. Ó, o f passa no ponto 2, 0. Então, o f passa nesse ponto aqui. Ó. Por aqui passa a função f, x igual a 2 e y igual a 0. E g passa por menos 2 e 0. Então, o g passa nesse outro ponto aqui, ó, menos 2 e 0. Eles podem se encontrar aqui em cima ou aqui embaixo. A questão fala que o ponto de encontro entre eles é 0 e 3. Bom, 0 e 3 é aqui. Ó. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vou fazer aqui a função f, certo? A função f ela passa no ponto 2, 0, e como ela encontra outra função no ponto 0, 3, a função f seria algo mais ou menos assim. Ó. Tá vendo? Esse cara aqui é a função f. Passa no ponto 2, 0 e vai encontrar com a outra no 0, 3, logo ela também passa no 0, 3. E agora eu vou fazer a função g, certo? Bom, para a função g passa no ponto menos 2, 0 e encontra com a outra função ali em cima. Então, a função g faz algo mais ou menos assim. Essa aqui é a função g. Tá? Como a pergunta é sobre as funções f e g nessa ordem, bom, a função f ela é decrescente, está caindo, e a função g é uma função que crescente. Então, f decrescente e g crescente. Tranquilo? Alternativa aqui, nossa letra D. Galera, última questãozinha aqui para a gente fechar essa aulinha sobre função afim. Questãozinha que caiu em 2019. Dada a função de domínio real e imagem real, dada por f de x igual a menos 2 terços x menos 2. A função é positiva para... Quando a pergunta aqui é sobre a função, ela está falando basicamente sobre o valor de y, certo? Quando que y é positivo? Em outras palavras, quando que y é maior do que zero, né? Isso vai acontecer quando esse trecho aqui, ó, menos 2 terços x menos 2, isso acontece quando esse cara for maior que zero,
certo? Então, ó, passa esse cara para lá. A gente começa nesse momento aqui, ó, menos 2/3 x maior que o menos 2 era negativo, passou para o outro lado, ficou positivo, beleza? Bom, agora o 3 aqui, ó, que está dividindo, vamos passar por lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, menos 2x maior que, bom, passando esse cara para lá, multiplicando, 3 vezes 2 é 6. Repara que a nossa variável está negativa, né? Então a gente vai multiplicar a nossa equação aqui por menos 1. Esse cara negativo passa a ficar positivo, certo? Lembrando que em uma equação, ao multiplicar por menos 1, a gente inverte a desigualdade. Era maior, passa a ser menor. Tudo bem? E o 6, que era positivo, fica negativo. Bom, por fim, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X precisa ser menos 6 dividido por 2. E para finalizar, x precisa ser menor que menos 3. Beleza, galera? Portanto, a nossa resposta aqui, ó, é a letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado da aula. O próximo vídeo que vai sair é sobre função quadrática, beleza? Fica atento aí ao canal e até a próxima, galera. Tchau, tchau.